A esquerda precisa repensar muita coisa. Mas o 1º de maio de 2024 não foi muito diferente dos anos anteriores, não. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um canal de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 3 de maio, são agora 4h15 da tarde, e desde os atos de 1º de maio, na última quarta-feira, hoje é 3 de maio, sexta-feira, que muito por conta do ato realizado na cidade de São Paulo, com a presença do presidente Lula, que a mídia e a extrema-direita têm distorcido cada um à sua maneira e aos seus propósitos, o 1º de maio deste ano na capital paulista, né, como se a pouca presença na manifestação de 1º de maio e em São Paulo fosse uma novidade dentre as manifestações recentes para esta data, Dia Internacional do Trabalhador. Mas tanto em 2022 quanto em 2023, os atos, as manifestações do Dia do Trabalhador, ao menos em São Paulo, foram de públicos parecidos. Como você pode ver na tela aqui, o de 2022 e agora o de 2023. O fato é que os sindicatos perderam força política. E isso se dá por diversos fatores. Desde a calcificação do aspecto cultural do neoliberalismo, que é muito mais do que apenas uma agenda macroeconômica, o neoliberalismo também promove o individualismo sobre o coletivo, no aspecto cultural, na disputa hegemônica da sociedade, como diria Antônio Gramsci. Margaret Thatcher, por exemplo, cunhou a frase, né, de que não existe sociedade, somente indivíduos. É mais ou menos sob esse prisma que a sociedade brasileira e diversos países do mundo se organizam, pensam, se comportam neste momento, né? E até o enfraquecimento financeiro dos sindicatos por conta da reforma trabalhista também afeta a capacidade dos sindicatos em mobilizar suas bases, os trabalhadores. Se os sindicatos estão enfraquecidos estruturalmente, logo, eles têm mais dificuldade de se estar junto às suas bases e, assim, mobilizá-las. Outra coisa que é importante a gente também ressaltar é que presença, para tirar logo o bode da sala, é que presença em atos de rua não significa absolutamente nada eleitoralmente falando. Assim como seguidores em redes sociais não significa nada eleitoralmente falando. Absolutamente nada. O fato de alguém ir ou não para uma manifestação, qualquer que seja ela, não significa votar em candidaturas ou partidos ligados a essas tais manifestações. Se eu for ou deixar de ir a um ato organizado, por exemplo, pela Central Única dos Trabalhadores, que é uma central sindical ligada ao PT, não significa dizer que eu votarei no PT ou em candidatos do PT. O mesmo vale no caso do Solidariedade, cuja central sindical ligada a esse partido é a Força Sindical, ou a CTB, que é ligada ao PCdoB, nada disso. Ou se eu for a um ato, sei lá, chamado pela Fiesp, eu vou votar no candidato da Faria Lima. E a recíproca é verdadeira. Não indo, também não tem essa relação, não é no automático. Também não se dá no automático.
As pessoas deixam de participar de manifestações por diversos motivos. Desde, digamos assim, do mais simples, o calor, ou está chovendo, ou está muito quente, ou a distância da residência, mas de todas elas, na minha avaliação, a principal é a falta de convencimento político para participar de determinada manifestação. E essa falta de conhecimento político vai ao encontro do enfraquecimento dos sindicatos, falando especificamente em relação aos atos de 1º de maio, do Dia Internacional do Trabalhador. Uma outra coisa que é importante a gente discutir e que sempre gera alguma polêmica, principalmente entre os setores da esquerda, é o fato do fortalecimento do debate chamado como identitário, que eu, quando comecei minha formação política, minha militância política, era tratada como temas transversais. E o debate identitário, muitas das vezes, ele é feito de maneira destoada e por completo da luta de classes, resultando, evidentemente, na falta do sentimento de pertencimento das pessoas à classe trabalhadora. Eu sou negro, mulher, LGBTQIA, mas não me vejo como classe trabalhadora. E é sintomático, por exemplo, que as manifestações, por exemplo, referente à justa luta em defesa dos direitos das mulheres, mobilizam mais do que as manifestações de 1º de maio. Ou mesmo as manifestações em relação à consciência negra, que é outra pauta justíssima, corretíssima, legitíssima, mas que mobilizam mais, tem mobilizado mais do que o 1º de maio. Mas é evidente também que há o problema do entender a realidade política atual para que nela se consiga agir com mais precisão por parte dos dirigentes sindicais, dirigentes partidários. Há uma incompreensão. E aqui, quando eu digo isso, quando eu afirmo isso, eu não estou dizendo que eu tenho por completo essa compreensão. Isso é uma coisa que é preciso haver muito debate, muita discussão de forma fraterna para se chegar ao entendimento mais correto, mais refinado dessa problemática, desse refluxo mobilizatório por parte dos setores mais progressistas, fascistas, de esquerda, pelo menos no Brasil. Mas essa lógica do identitarismo, e como boa parte dessa discussão é colocada, muito distante da luta de classes, afasta as pessoas da luta mais geral, que é a luta econômica, da igualdade econômica, da paridade na distribuição das riquezas que uma sociedade produz. Esse tem que ser o tema central. Né? Nenhum aspecto desses que eu citei aqui nesse vídeo, de forma isolada, eles explicam por si só as razões desse momento de refluxo de mobilização da classe trabalhadora. Eu nem tenho essa pretensão, ao menos para as manifestações, né? Essa capacidade de mobilização da classe trabalhadora para participação em manifestações. Mas todas as que eu pontuei aqui estão entre as causas desse fenômeno histórico ao qual estamos vivendo. A esquerda sempre se acostumou muito a ser hegemônica na rua, né? Principalmente no pós-ditadura de 64, com a redemocratização do país. E meio que isso também teve o seu desgaste e foi se perdendo ali com o tempo, né? E é sempre bom ressaltar também, dito isso, que a extrema-direita também não vive o seu melhor momento mobilizatório, não, tá? Basta a gente olhar as recentes manifestações chamadas pelo Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro, muito abaixo da expectativa, muito abaixo da expectativa. Inclusive, no Rio de Janeiro, 32 mil pessoas. Em São Paulo, 180, esperava quase 1 milhão. Enfim, tudo muito abaixo do que a vergonha em Aracaju, né, capital do Sergipe, aqui, estado vizinho aqui de Alagoas, né? Então, eles também não vivem esse momento, mas a gente também precisa admitir e reconhecer que a extrema-direita
está no momento mais engajado para o sentido mais amplo das redes sociais do que os demais espectros políticos e ideológicos que a gente tem atuando no Brasil atualmente. Não precisa adorar a pílula, neste momento eles estão. Inclusive pelos fatores conjunturais. Primeiro, são oposição. Segundo, tem a sua referência eleitoral principal em vias de ser preso. Mas o fato é, em meu ver, nós precisamos repensar, nós enquanto esquerda, a nossa pauta central. Neste momento, temos várias pautas, vários temas. E quando tudo é central, quando tudo é urgente, nada o é. Nada é central e nada é urgente. E o fato de todo esse alarde em relação ao atendimento, mas se deve, inclusive, antes que eu esqueça, terminar esse comentário, se deve ao fato de ser ano eleitoral. E a grande imprensa está investindo no fascista moderado que governa o estado de São Paulo. Né? Mas voltando, quando tudo é urgente, quando tudo é central, nada é central. E se nada é central, eu não preciso ter uma centralidade na minha luta, na minha organização, né? Me entender enquanto classe trabalhadora e, a partir daí, colocar dentro dessa luta as minhas especificidades individuais, de segmento, enfim. Veja, aí eu falo isso tendo a plena consciência de ser um homem branco e heterossexual e que não tem origem pobre, tem uma origem de classe média. Meus pais, minha mãe era servidora pública, meu pai era pequeno empresário, enfim. Eu sei disso. Mas é a centralidade da luta de classes. Eu, como classe trabalhadora, porque eu sou classe trabalhadora, eu me identifico com o cortador de cana de açúcar das usinas aqui no estado de Alagoas. Eu me identifico com o professor da rede pública ou da rede privada. Eu me identifico com todos os trabalhadores, porque nós somos da mesma classe. Mas é evidente que uma mulher negra, de origem periférica, se for periférica do interior, se for homoafetiva, e ela tem particularidades que eu não tenho, eu tenho consciência disso. Mas o que nos une, o que nos unifica, o que nós precisamos primeiro romper, porque senão sempre seremos oprimidos de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, pelas particularidades, é a questão da luta de classes. Ou retomamos a luta de classes como central e os demais temas como transversais, como eu comentei no começo aqui desse vídeo, ficaremos fadados a somente dar as caras no dia de eleições. Porque o fato da esquerda ter hegemonizado as ruas no pós-ditadura não significou dizer vitórias eleitorais. A esquerda só veio ter um presidente do seu campo político eleito em 2002. Mas mesmo assim não elegeu a maioria do Congresso Nacional. Mesmo assim não elegeu a maioria dos governadores. Mesmo assim não consegue eleger a maioria dos prefeitos das grandes cidades. Tampouco a maioria dos parlamentos estaduais e municipais. É a luta de classe que nos une.